hoje vamos apresentar um episódio que eu tenho certeza que vai ser um dos mais informativos para vocês. É um assunto bastante polêmico, que causa muita dúvida, tem muita informação e muitas vezes a gente não sabe no que acreditar ou por onde se guiar. Quais são as consequências da restrição do sono? E qual é o tempo necessário que eu realmente preciso dormir, que um adulto precisa dormir para conseguir manter as suas atividades do dia a dia funcionantes, o seu corpo metabolicamente funcionante, produção hormonal e não viver uma vida cansado, né, como se isso fosse normal, que é o que muitas vezes acontece. Bom, não reparem que eu tô fanha, então talvez hoje a minha voz até falhe um pouquinho. Tem convidado que esqueceu do programa, então está com roupa fitness. É o maior incentivo para este programa. Eu até questionei se não é falta de sono, né, que tá afetando a memória, coisas assim, então depois ele vai se explicar. E antes de apresentar os convidados de hoje, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, que sem eles esse programa e esse grande projeto não ia estar acontecendo, que é a Dose Exata, farmácia de manipulação, a Quintal, Mercado Saudável, a Ótica Cristal, que é uma loja de joias e óculos aqui da cidade de Pelotas, mas também vende para todo o Brasil, a Rafinato, que é uma boutique de porcelanatos para interiores, e a Cristiane Langlois, que é psicóloga e minha mãe. Bom, então, Álvaro e Débora, quero que vocês se apresentem e sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Vou me apresentar então aqui primeiro. Eu sou a Débora Castanho, eu sou cirurgia dentista, capacitada em odontologia do sono pelo Instituto do Sono de São Paulo, também sou certificada pela Associação Brasileira do Sono. Bom, primeiramente eu quero falar o que um dentista faz no sono, né? Porque... eu ia começar por essa pergunta. A gente basicamente trabalha com distúrbios respiratórios e de movimento, que seria o bruxismo, né? Então a gente está aí numa integração, né, multidisciplinar com otorrino, com pneumologista, com cardiologista, né? Formando uma equipe para que se tenha um paciente com melhor qualidade de sono. Né? Então, acho que é isso. Perfeito. Depois eu quero te fazer algumas perguntas que vão aprofundar um pouco mais sobre o teu trabalho, que eu acho incrível, assim, acho muito legal o trabalho que tu tem feito, de grande valia, porque muitas vezes é dentro do teu consultório que a gente consegue prevenir diversas comorbidades do paciente, né? Por algo que é tão comum, não é normal, mas é tão comum hoje em dia e é que já é algum sinal disfuncional, que é o ronco, né? Então, daqui a pouco eu já vou te perguntar um pouco mais sobre isso. Doctor, se apresente. Não é novidade aqui, né? Já é meu convidado, acho que pela 4ª vez. Trabalha comigo há tantos anos, mas para quem está nos ouvindo hoje, quero que tu te apresente. Bom, boa noite, Andressa, boa noite, Débora. É sempre um prazer participar do Conversação. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Álvaro, eu sou médico, formado aqui na Universidade Federal de Pelotas, tenho especialização em medicina nuclear, medicina hiperbárica, sou pós-graduado em nutrologia médica e pós-graduado em nutrição integrativa e funcional. Bom, é interessante o tema, muito interessante o tema, e é vasto, né? Até, resumindo aqui, até pouco tempo se acreditava que, vamos falar de apneia do sono, ronco, obesidade, né? Restrição calórica e atividade física. Só isso resolve? E o sono, para essa e para outras várias doenças, foi esquecido. E hoje se sabe que ele é parte fundamental no tratamento dessas e de outras doenças. Então a gente vai falar bastante a respeito. Perfeito. Por que eu quis trazer esse assunto? Quando a gente vai ver os dados da Organização Mundial da Saúde, nós somos, o Brasil, a 4ª nação hoje mais obesa do mundo, com maior índice de sobrepeso e obesidade. Assim como nós também somos a 1ª nação com maior índice de ansiedade. Então, isso são dados que assustam muito e que nos trazem um sinal de alerta. Concomitante com isso, 70% da nossa população brasileira sofre com algum distúrbio de sono. Ou seja, excesso de peso, ansiedade, distúrbio de sono. Nós que somos da área médica, a gente não pode ignorar que tudo isso está relacionado. E aí eu pergunto para vocês,
onde começa, né, isso tudo? O que é a causa, o que é a consequência, qual é a raiz desses problemas? Porque eu vejo muitas queixas de casal, por exemplo, dentro do consultório, de que, o meu marido ronca há anos, mas eu tô acostumada. E durante muito tempo não se aprofundavam os estudos sobre isso, né? Era como se o ronco ou a apneia obstrutiva do sono, que eu quero que tu explique, fosse um sinal de envelhecimento. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então eu quero que tu explique um pouco sobre quais, fisiologicamente, né? O que é a apneia obstrutiva do sono e o ronco, e quais são as consequências que isso tudo pode trazer para a nossa saúde. O ronco nada mais é que a vibração do tecido da faringe, tá? Então, o ronco, na verdade, é um sinalizador que algo ruim pode estar atrás, né? Que seria a apneia obstrutiva do sono. Então, o ronco é um sinal de alerta, né? O meu marido ronca a vida inteira, de repente ele é um sobrepeso, né? Ele vai para uma consulta com o médico do sono e ele vai avaliar, né, o que está acontecendo com esse sujeito, né? Só para o pessoal que está assistindo, mais ou menos, ter indícios de que pode se ter uma apneia obstrutiva do sono atrás do ronco. Circunferência cervical larga, circunferência no tórax também grande. Esse paciente não acorda disposto, ele tem muito sono durante o dia, não tem vontade de ir na academia. O dia a dia dele é muito pesado, ele não consegue fazer as tarefas também na parte cognitiva com a maior clareza mental possível. Então, são alguns indícios de que pode ter uma apneia obstrutiva do sono por trás disso, né? Quer que eu já fale dos exames? Sim, por favor. Bom, então, a gente tem uma suspeita alta que esse indivíduo tem uma apneia obstrutiva do sono. Pode ser indicado um exame de polissonografia, né, que nós temos laboratorial, que é um exame completo, né, onde vai avaliar ondas cerebrais, frequência cardíaca, pausas respiratórias, é o exame mais completo que a gente tem. E só para deixar claro, né, a polissonografia não vai ser indicado só para quem tem queixas de apneia obstrutiva ou de ronco, né, mas também de pessoas que tem essa reclamação de já acordarem cansadas, de não terem uma boa qualidade de sono, de não entenderem o porquê não conseguem manter o seu sono num estado contínuo, né? Então, é um exame hoje, padrão ouro, pra gente conseguir identificar como é a qualidade de sono daquele paciente e entender quais são os riscos que ele pode tá vindo a correr, né, por não conseguir manter esse sono de boa qualidade. Por exemplo, quando a gente tem o laudo, né, do exame de polissonografia, vai aparecer direitinho qual a porcentagem de cada fase do sono esse indivíduo tem. Vou dar um exemplo, um paciente apneico, tá? Muitas vezes ele tem o sono N3, que é o sono profundo, com uma porcentagem menor do que deveria ser, né? E o sono REM também menor do que a porcentagem que deveria ser e mais porcentagem de sono leve. Por quê? O que acontece com a apneia obstrutiva do sono? É uma pausa respiratória que vai ativar o nosso sistema nervoso simpático, aumentar a nossa frequência cardíaca, vai mandar uma mensagem para o cérebro, tem que voltar a respirar. Voltou a respirar. Isso demanda muito do nosso corpo, né? E isso pode durar quantos segundos? De 10 segundos a 1 minuto, né? Exatamente, né? Meu Deus, imagina 1 minuto nesse sistema, o quanto que tu não exige do teu corpo, né? E quanto que tu não desgasta, muitas vezes, de todo o teu sistema. Então, o teu sono seria algo pra tu descansar, né? Pra tu conseguir acordar relaxado, descansado, tanto mentalmente quanto fisiologicamente. E é quase que impossível tu acordar descansado se o teu corpo passou a noite inteira neste trabalho, né? E aproveito para deixar mais um alerta. Aquela pessoa que fala, eu tenho muita facilidade de dormir. Em qualquer canto eu paro e durmo. Isso não é bom. Não quer dizer que isso seja bom, quer dizer, pode ser que isso seja muito ruim, inclusive, né? Que essa pessoa não está tendo um sono de qualidade. Ela está dormindo 8, 9, 10 horas por noite e não está sendo o suficiente, porque não tem um sono de qualidade. Essas porcentagens não estão adequadas para esse indivíduo. Álvaro, vamos já aproveitar o gancho. Sono de qualidade. A gente vê tanta coisa hoje em dia na internet, né? Não na literatura, porque as pessoas não procuram mais na literatura num senso comum, é na internet. Na internet, sobre um sono de qualidade, quantas horas seria o ideal para um adulto conseguir dormir
para que ele se mantenha realmente descansado e com as suas atividades, né, durante o sono ativas, digamos assim. Questão interessante, né? Passou-se a investigar o sono em consultas não só médicas, mas por profissionais das diversas áreas da saúde. E por quê, né? O sono até então se pensava que era um momento que o corpo descansava, ponto final, no outro dia tem que estar recuperado e vida que segue. E quando passou-se a se estudar o sono, se estudar o corpo humano durante o sono, então eu falo para os meus pacientes, existem inúmeras, milhares de reações metabólicas, hormonais, neurológicas que acontecem com a luz do sol quando estamos acordados e outra série de reações metabólicas e hormonais que acontecem à noite enquanto estamos dormindo. O corpo é uma fábrica 24 horas. Então, durante o sono, durante as fases do sono, para quem não sabe, né, a Débora falou bem, existem fases no sono. Fases de sono leve, fases de sono profundo, e em cada momento do sono o corpo faz coisas diferentes. Então, assim, os estudos mostram 6 a 8 horas. 8 horas com o estilo de vida atual muitas vezes é difícil. Eu reforço para os meus pacientes a necessidade do sono ser reparador. Eu tenho pacientes que o perfil laboratorial, saúde boa, dormem 5 a 6 horas, acordam dispostos, têm um sono teoricamente de boa qualidade e com 6 horas, e acordam bem e são saudáveis. Eu não ficaria numa média de 8 horas a clássica, assim, como uma regra. Eu pensaria como o sono tem que ser assim, como é que tu acorda? Como é que tu acordas? Porque eu ouço de pacientes, Álvaro, eu durmo 6 horas, eu acordo bem, eu lavo o rosto, eu estou pronto para o dia, eu não estou cansado, não tenho sono durante o dia. Enfim, mas eu, assim, resumindo, me estendi um pouco, 6 a 8 horas. Eu arrisco em te dizer que tão importante quanto o tempo do sono é a rotina dele. Claro. Porque às vezes as pessoas dormem mais de 8 horas, mas totalmente sem rotina, né? Sem um horário rotineiro para ir dormir ou para acordar. Então o teu corpo nunca entende aquele teu sistema. Agora, quando a gente consegue manter uma rotina ele pode se adaptar com essas 6 horas, por exemplo, que tu está citando. O corpo se adapta bem. O corpo, outra coisa que eu sempre abordo, o corpo gosta de rotina. Ele é muito fácil. Então, assim, o mesmo horário de sono, né, tentar manter o mesmo número de horas, manter uma regularidade, um padrão de sono é importante. Uhum. A Débora queria falar? Eu ia dar uma dica. Sabe como se descobre quantas horas necessita de sono por dia? No final de semana, você tá dormindo 2 horas a mais que na semana, tem alguma coisa errada. Se tu precisa dormir 2 horas a mais. Se tu tá precisando dormir 2 horas a mais no final de semana, é porque durante a semana não tá legal a tua quantidade de horas de sono. Isso é muito importante, desculpa interromper, Andreas, que a gente vê exemplos, assim, abordando a consulta de uma maneira geral. Meu amigo, ou minha amiga, por que sábado você não tem tempo de ir à feira? Tem feira sábado. Não, sábado eu durmo, né? É bem isso que a Débora abordou. Sábado eu tenho que descansar, eu acordo meio-dia. Tu acordas meio-dia sábado e durante a semana, não, me acordo às 6, às 7, tem que trabalhar. E tu precisa sábado e domingo acordar. Para me recuperar, então tá tudo errado. Quer dizer, tá tudo, não, tem coisa errada. Tu precisas dormir 2, 3, 4 horas a mais para recuperar. Recuperar o quê? O que está sendo perdido? Aí a pessoa começa a refletir, tem coisa errada, é bem isso que ela falou. Né? As horas de sono que tu precisas no final de semana. Recuperar a semana. É meio Fisiologicamente, né? A gente deveria despertar sem o despertador, né? Quem consegue acordar sem o horário do despertador, isso seria o ideal de uma rotina de sono. Porque significa que o teu corpo aprendeu aquela rotina, descansa naquela rotina e tá pronto para acordar, para as atividades. Quando tu luta contra o despertador, significa que o teu corpo ainda não descansou, não fez as atividades dele suficientemente para isso, né? Para que tu consiga despertar. Por isso que fica ali no soneca. 5 minutos, 10 minutos. E isso reforçando, é um ponto importante. O sono passou a ser assim algo fundamental na investigação do profissional de saúde. E uma prescrição médica, né? Antes era isso, né? Até pro profissional da odontologia, acho que nem perguntava, né, Débora? Não, vocês perguntavam, mas né? Hoje em dia ainda é difícil. Dorme bem? Durmo. Tá bom, segue a consulta. Então, assim, a gente vai abordar bastante coisa ainda, mas enfim, passou a ser
ponto da saúde fundamental, que é uma pergunta, 2, 3, 4 questionamentos, e se o sono está desajustado, é peça fundamental para a gente melhorar. E a gente vai abordar por quê. Que não é só acordar disposto, tem muito mais do que isso, né? E vamos lá, Álvaro, vamos pensar juntos, assim, um paciente que está entrando em climatério, menopausa, ou até homens, né, que já estão com algumas quedas hormonais, e mesmo com reposição hormonal, tem uma qualidade de sono péssima e muitas vezes não conseguem ver uma melhora significativa, né? Isso pode ser justificado também por conta desse sono não estar sendo reparador o suficiente para que os níveis de testosterona, por exemplo, né, estejam atingindo a sua produção máxima ótima, e isso, consequentemente, está afetando libido, disposição, ganho de massa muscular, né? Porque essa é outra relação que muitas vezes as pessoas não fazem, né? Procuram diversas formas para conseguir, por exemplo, aumentar níveis hormonais, mas não pensam em algo tão básico que é o sono. É importante, se nós levarmos em consideração que a melatonina, que é o hormônio produzido pela glândula pineal, que nos induz ao sono, enfim, inicia todo o processo do sono, a melatonina, que é um hormônio, ela tem receptores celulares no núcleo supraquiasmático, né, que é sensível à luz, na hipófise, no aparelho digestivo e nos ovários. A melatonina, que é o hormônio do sono, tem ação, por exemplo, no sistema reprodutor feminino. Atua no ciclo hormonal, né? Na questão masculina, restrição de sono, aumento de cortisol. O cortisol, que é o hormônio de estresse que a gente pode abordar depois, ele cronicamente elevado, ele tem momentos para atuar no corpo. E hoje, com o nosso estilo de vida, o cortisol está cronicamente elevado. Rapidamente aqui falando, perda de massa óssea, perda de massa muscular, né? Aumento na glicose no sangue, efeito contrário à insulina, aumenta a resistência à insulina, né? E também atua no libido, na queda da produção de testosterona masculina. Então, assim, sono. A gente pode abordar todo o desequilíbrio hormonal que o desajuste no sono causa. Alguns estudos mostram que alguns dias apenas em restrição de sono já mexe metabolicamente em insulina e glicose. Dias. Então, pensa quem dorme mal aí uma vida inteira, né? Tem um estudo com uma casuística pequena, obviamente, mas eu li recentemente que o grupo estudado, né, 2 noites de restrição de sono, 2 noites seguidas, a vontade de comer carboidrato aumentou em 20%. Então, isso 2 noites seguidas de restrição. Isso é algo que até existem bastantes estudos com uma população bem grande em relação a isso. Porque quando tu tá com restrição de sono, tu perde o teu poder de decisão. Muitas vezes aumenta a tua impulsividade. E tu acaba... Aumenta a grelina, diminui leptina, que são hormônios também contrarregulados durante o teu sono. E isso faz com que tu, nessa restrição, opte por alimentos que vão te dar mais energia, né, dentro de um processo compensatório, que tu vai buscar em carboidrato e alimentos hiperpalatáveis. Então, por mais consciência que tu tenhas de que tu deves te alimentar melhor, fisiologicamente o teu corpo vai pedir, né, grosseiramente falando, ele vai te induzir a buscar esses alimentos que têm mais caloria e que são muito mais energéticos, palatáveis, para poder te suprir daquela energia e daquele cansaço. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço dentro de um processo de emagrecimento é sobre a qualidade do sono, por quê? A pessoa pode estar fazendo uso de um inibidor de apetite, a pessoa pode estar até se exercitando, a pessoa pode estar tentando comer melhor. Se a qualidade do sono tá ruim, ela vai falhar. É como se fosse um buraquinho ali na frente que daqui a pouco ela tropeça e muitas vezes ela não tem força para conseguir fazer melhores escolhas, porque o sistema dela de recompensa tá em desequilíbrio, né? E o sistema dela de impulso tá muito mais agressivo. Ela não tá conseguindo contrabalançar as ações dela, ações de dia a dia, ações de resposta, ações muitas vezes verbais, de atitudes, e também ações comportamentais em relação ao alimento, né? E são coisas que as pessoas muitas vezes desacreditam que acontece.
Fazendo o link com a apneia obstrutiva do sono, né? Como a gente tem a hipóxia, né? Diminuição de oxigênio no sangue, acaba atrapalhando também o metabolismo da glicose, né? E a insulina. Então, assim, são... E lembrando, 30% da população tem apneia obstrutiva do sono, segundo o Epsono 2010, que é um estudo bem grande. 30%, isso é um absurdo. É muita gente. E desses 30%, quanto será que procura ajuda, né? Pouquíssimos, isso é um problema na medicina do sono, porque acho que falta informação, acho que o principal. Então, inclusive, a gente está fazendo esse podcast hoje, né? Eu acho que falta informação para a população, ronco é um alerta, né? E se não for o ronco, desculpa te interromper, eu não ronco, qual seria o outro sinal de alerta para eu desconfiar de uma apneia obstrutiva do sono? Vamos lá, para as crianças, déficit cognitivo. Aquela criança muitas vezes é confundida com TDAH, tá? Quando é pequena, na verdade, ela tá respirando mal. Então, é um alerta, tá? A criança não tá com desempenho bom na escola, ela pode ter uma apneia obstrutiva do sono. É um diagnóstico diferencial. No adulto, irritabilidade, falta de atenção, acidente automobilístico, muito comum, maior causa de acidente, né, na estrada é sono, né? A pessoa dorme, né, por uma pressão muito alta de sono, porque ele está com uma privação gigantesca de sono devido à apneia também. Além disso, a gente pode notar pessoas que têm mais dificuldade para respirar. Por exemplo, tá? Pessoas que têm a mandíbula um pouquinho mais para trás. Além do sobrepeso, obesidade, a circunferência aqui cervical. Pessoa que é retrognata. Ela pode ter uma apneia obstrutiva do sono. E algumas vezes, mas não é a minoria dos casos, é genético. A pessoa não tem sobrepeso, não tem esse mento para trás, ela ronca por uma disfunção neuromuscular dela. Tá, e o exame a gente já falou. E tratamento? Tratamento. Depois a gente fazer o exame de polissonografia, a gente ter todos os dados certinhos ali de porcentagem do sono, o quanto que a gente tem o índice de apneia e hipopneia, que é classificado de 0 a 5 leve, 5 a 15 moderado, 15 a 30 moderado, maior do que 30 grave, tá? E a gente vai ter que observar também saturação de oxigênio. Se essa saturação de oxigênio está muito abaixo dos 90%, abaixo de 80%, por exemplo, a média de saturação de oxigênio no sangue, a gente tem que pensar num CPAP, tá? Que é o aparelho de pressão positiva. O terror do pessoal, né? Pois é. Sabe que os estudos mostram que tem maior aceitação pelo aparelho intraoral, que é o que eu trabalho, porque tu vê um aparelho ali bonitinho, pequeno e tal, esse aí, tudo bem. Agora o CPAP, que é uma máscara, dá uma assustada de início. Mas aí é que tá. Como tu faz o teste com o CPAP, quando tu acorda no dia seguinte, depois de usar, tu vê os benefícios que tu tem no teu dia, a pessoa aceita. E aí tu tem que usar todos os dias. Todos os dias. É uma mudança de vida. E assim, ó, fazendo o link até com a nutrição. Por exemplo, uma pessoa obesa, vamos dar um exemplo aqui, iniciou o uso do CPAP, ela tem uma apneia obstrutiva do sono grave. Ela vai começar a ter vontade de fazer uma dieta e praticar atividade física, porque ela vai ter disposição durante o dia dela. Uma coisa vai levando a outra, com certeza. E com o emagrecimento, né, Débora, existe uma chance, junto com o tratamento dele, não sei se curar, mas melhorar bastante a apneia, né? Porque vai diminuindo também diminui o acúmulo de gordura, né? Uma coisa leva a outra, né? E um ponto importante, abordando o início, assim, como é que se descobre? Muitas vezes o paciente com apneia obstrutiva do sono, ele vem acompanhado do cônjuge. É a esposa, sim, com certeza. É a namorada, o namorado que assim, doutor, eu não aguento mais. Eu não consigo. Quer dizer, a pessoa já não consegue dormir, a pessoa também já está com problema Álvaro, no sono. Tu acompanha mais casais, eu acho, do que eu nesse sentido. Quantos casais acima de 50 anos, 40 anos, não dormem separados por causa disso? Ou divorciam. O que eu vejo no consultório e normalizam a situação. Não, a gente já dorme separado porque ele ronca a noite inteira. Ai, meu Deus! Porque é como se não tivesse solução, né? Eu imagino numa audiência judicial. Doutor juiz, tudo começou com ronco. Estamos aqui dividindo pensão, dividindo patrimônio por causa de ronco, né? Era tão simples, né? Se tivesse procurado a Débora, a clínica do sono em Pelotas. Poderia ter todo esse problema, esse transtorno aí, né? É verdade. Mas é verdade, né? Porque
tu vai prejudicar automaticamente o sono do teu parceiro, da tua Sim. parceira, né? Não tem como. É qualidade do dia, né? Posterior, o rendimento no trabalho, já não vai na academia porque tá cansado, Meu amor, já a se Débora disse alimenta que eu vou mal. roncar hoje porque eu tô É. fanha. Então, eu acho que hoje à noite não vai ser muito agradável. Eu vou dormir na sala. Prepara a sala. Prepara a sala pra ele, né? Achando. Pra ele. Né? Outro ponto que eu acho importante a gente falar é sobre a bebida alcoólica. Por quê? Beber um vinhozinho e ir dormir, a frase é: ai, mas eu relaxo e eu durmo tão bem. O que as pessoas não sabem é: a indução do sono, ela é mais rápida por conta da bebida alcoólica, porém a gente não consegue ter aquele sono de qualidade depois que a gente bebe. Um exemplo típico é quando a gente é adolescente, bebe umas a mais, dorme 12, 14 horas e acorda muito cansado. Ou seja, o tempo de sono não representa qualidade de sono por conta da bebida alcoólica, né? Então, acho que isso é outra coisa que a gente pode chamar atenção aqui, de dois pontos relacionados à nutrição. Consumo de bebida alcoólica antes de dormir, em rotina, né? E volume alimentar. E o cigarro também, nicotina, né? E o cigarro, Atrapalha a perfeito. produção de melatonina. Yeah. Esse é um ponto importante, né? Porque nós estávamos falando, acho que não é um momento, assim, aprofundar hoje, acredito que não, mas no sono existem fases, né? Fases do sono. Sono superficial, sono profundo, sono REM, a fase de sonhos. Então, existe um momento do sono, por exemplo, que ocorre um momento corporal, vamos dizer assim, de produção de GH, que é o hormônio do crescimento. Né? Estamos falando do álcool. Álcool e outras drogas para fazer dormir, para induzir ao sono. Eu sempre falo assim, tu não dorme, tu apagas. É diferente, no sono não é reparador, porque as fases do sono ficam desajustadas. Né? Então tu acorda cansado. E do ponto de vista hormonal, tem o GH, que é na fase profunda do sono. GH, Álvaro, hormônio do crescimento, já ouvi falar. Mas hormônio do crescimento, sim, o hormônio do crescimento, nós temos ele no sangue, circulando até o momento da nossa morte. E ele, conforme o nosso desenvolvimento, ele vai mudando de função. E uma das funções no adulto é, além de síntese muscular, né, de uma série de questões, síntese de tecido ósseo, mas ele é um agente de reparação celular. Né? Ele trabalha muito na reparação, na renovação celular de todos os órgãos e sistemas do corpo. Então ele é um hormônio, de uma maneira, vamos dizer assim, mais superficial falando, ele é um hormônio anti-aging. Então se a produção no sono está ruim, tu está envelhecendo mais rapidamente. Então o sono rejuvenesce. Por quê? Por causa das questões hormonais, não é só acordar recuperado, né? Então, voltando ao álcool, má alimentação, alimentação na hora de dormir, horário comer tarde e outras substâncias, tu apaga. Se tu não passa por essas fases fisiológicas do sono, além de acordar cansado, tem a questão de produção de alguns hormônios que ficam desajustados e, consequentemente, vão trazer repercussões negativas para a tua saúde. E considerando que nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Consequentemente, é um dos países que mais vende remédios para dormir. Porque é muito difícil, num mundo tão ansioso, as pessoas terem facilidade para pegar no sono, que é um horário onde a cabeça tende a estar mais vazia, né? Ou a gente tende a ficar mais em frente às telas durante muito mais tempo. Isso seria um tema para um outro podcast. No Brasil, país tropical, país do povo alegre, né? Está entre os 5 na ansiedade e depressão. Não sei quem está nos ouvindo, nos assistindo. É um dado curioso, né? A ansiedade é um dos campeões. Depressão, não me lembro se está entre os 3 ou entre os 5. Depressão eu não lembro, mas a Então, ansiedade me chamou a atenção em assim, ser o será primeiro. que nós somos povo tão feliz como a gente imagina? Não sei, é algo para a gente debater num outro momento aí com mais profundidade. E lembrando que benzodiazepínicos também aumentam o índice de apneia e hipopneia. Então é um ciclo assim, ansiedade, apneia. Inclusive tem já consenso na literatura sobre coriza, que é a insônia junto com a apneia. Então parece que tudo é uma bola de neve, né? Vai tomar remédio para ansiedade, vai piorar a apneia, vai ter aí
como já tá mais ansioso, aí você tem a fragmentação do sono por conta da apneia. Por exemplo, você tá em sono profundo lá em N3, produzindo seus hormônios, lá, tem uma apneia, vai superficializar o sono, e aí, de repente, se tu está numa fase mais ansiosa, vai despertar mesmo e vai ter insônia, além disso, no meio da noite. Então, tudo se mistura. Bagunça muito mais. Tudo. E além da gente precisar desse sono reparador, né? A gente precisa desse sono reparador para que a gente tenha a produção de hormônios e neurotransmissores suficientes para baixar esses níveis de ansiedade, consequentemente depressão e estresse ao longo do dia. E quanto menos a gente dorme, né, menos produz esses hormônios e neurotransmissores e mais a gente acaba tendo esses sinais e sintomas, né? E aí tu começa a ter atitudes que vão te levar a uma piora, porque aí os comportamentos impulsivos do estresse, muitas vezes da depressão e da ansiedade, eles são totalmente contra os comportamentos benéficos da higiene do sono. Já ia falar do celular antes da hora de dormir e o estímulo da dopamina. Exatamente. Ali já tá na cama e tá ali só nos likes, não sei o quê, e dopamina, que vai te deixar alerta e é um horário que tem que estar baixando. E sabe o que a mais me rotação. assusta? É que a nossa geração aqui já é totalmente afetada por isso. Só que a geração que tá vindo, infância, adolescência, é 10 vezes pior, né? Porque hoje em dia o calmante deles é celular, é telas, né? E muitas vezes é de difícil controle para os pais tirar em tal horário, colocar limites. Não é calmante, mas eles usam como, né? Usam como? De forma errônea, óbvio, né? Então, olha a consequência de coisas que a gente pode observar no futuro dessa geração, né, por maus hábitos já instalados desde já. A inversão que eles já têm do horário de sono por jogos, né, pelos finais de semana, que eles não saem mais como a gente saía. Agora piorou muito. Muito, absurdamente, né? Essa questão, até amanhã eu vou ministrar uma aula para alunos de um cursinho pré-vestibular e vou falar sobre epigenética e doenças relacionadas ao estilo de vida. Porque se hoje a gente... Bom, já falamos em outros momentos aqui que o que mais aparece na cidade do ponto de vista comercial, tanto aqui e em outras, é farmácia, né? E num primeiro momento nós podemos pensar o seguinte: Álvaro, a população, a expectativa de vida só aumenta. Tem mais idosos, tem mais uso de remédios. Entra numa farmácia e vê a média de idade das pessoas que estão frequentando. Então, alguma coisa está errada. Uhum. E com relação ao sono, que é o tema de hoje, eu sempre abordo para meus pacientes algumas questões, assim. Falaram do celular. O ser humano habita este planeta há mais de 2 milhões de anos. E a genética humana foi moldada durante esse período, né? Se a gente for pensar 2023 depois de Cristo, o que é isso? É um estalar de dedos. O ser humano é muito mais antigo que isso. Mais de 2 milhões de anos. A alimentação, o grão tem 10 mil anos. É novo na alimentação humana, por incrível que pareça, né? 10 mil anos. O feijão, o arroz, o trigo, os Por grãos isso de uma que a maneira gente geral. tem tanto efeito colateral, né? E aí, quando a gente fala no sono, durante milhões de anos, o ser humano dormiu. O ser humano seguiu a luz do sol. Ele dormia quando o sol ia embora e acordava com o nascer do sol. E a genética foi moldada dessa maneira. Algumas coisas funcionarem no corpo durante o dia e outras durante a noite. E a gente, nos últimos anos, foi mudando esse horário. Desde a Revolução Industrial. Desde a Revolução Industrial, né? Depois a luz elétrica foi mudando, né? Então a gente mudou demais o sono. E os últimos 10, 20 anos, muito rápido. Uhum. Né? Eu não sou tão jovem, mas não sou tão velho. Uhum. Adolescente, eu não tinha celular, né? Eu sempre brinco, porque eu falo assim, o ser humano dormia mais cedo. E meus pacientes, Álvaro, pera lá, só um pouquinho. Tu tá falando de período de homem das cavernas? Assim, como assim? Eu digo, pergunta pro teu pai ou pra tua mãe que horas dormia o teu avô, tua avó.
Ah, é verdade, eles dormiam 9h30. A rotina era muito diferente, né? E a Rotina gente familiar. mudou, assim, a rotina familiar. E eu não vou mais longe, eu não preciso ir muito longe. Eu, jovem, nós tínhamos a janta com a família, o Jornal Nacional, a novela da Globo e dormir. Não tinha mais o que fazer. Isso há 20 anos, há 30. E hoje? O rol de informações e possibilidades que a gente tem. E a gente vem mudando a hora do sono, dormindo mais tarde, dormindo com um estímulo sonoro luminoso. No momento que tem luz no teu olho, o cérebro, a glândula pineal já não produz a melatonina da forma que deveria ser produzida. Tem preço isso para a saúde, Álvaro? Tem, para quem está nos ouvindo. Por isso que a gente está ficando mais doente. Estamos falando só do sono. O desajuste do sono está deixando a população mais doente. Perfeito, perfeita a tua colocação. Mas eu acho que a gente também tem que chamar a atenção que a quantidade de sono necessária para cada pessoa vai ser também influenciada pelos nossos genes, né? Sim, também, né? E então, a gente pode fazer testes genéticos hoje em dia, né? Que direcionam isso, qual é o tipo de gene que eu tenho para sono, se eu realmente preciso dormir mais cedo, acordar mais cedo, como que eu deixo isso funcionante, né? Tu até falou um pouco sobre os cronotipos, né? Tu pode explicar um pouco melhor pra gente? Tem 3 tipos de cronotipos, né? O vespertino, o matutino e o indiferente. A maioria da população é indiferente, consegue jogar 1 hora para frente, 1 hora para trás, por exemplo, tá? Tem os matutinos, que vão dormir cedo e acordar cedo, né? E os vespertinos, que eu acho que são os mais prejudicados pela nossa sociedade atual, né? Desde que se impôs que o horário de trabalho é a partir das 7, 8 horas até as 6 da tarde. Então é um pouquinho mais complicado para esse grupo seguir tendo uma rotina saudável, né? Adequada, com um sono reparador. Tem algumas pessoas que, principalmente pós-pandemia, tiveram muito atraso de fase, principalmente os adolescentes, que começaram a dormir 2, 3 da manhã, que é muito tarde. Hoje em dia, a gente tem, além da higiene do sono, de repente, para ajustar essa cronobiologia, né, para melhorar esse atraso de fase, a gente tem a melatonina, né, para conseguir com que esse adolescente volte a dormir mais cedo, o que não deve estar sendo fácil hoje em dia. Os adolescentes pós-pandemia devem estar passando trabalho para ir pro colégio de manhã cedo. Não deve estar sendo fácil. Pelo que eu atendo de adolescente, é um absurdo, assim. E o que a gente tem que explicar também para eles é que o Álvaro deu uma aula, né, sobre o nosso processo evolutivo e o nosso corpo, ele é todo moldado por conta desse ciclo solar, que é o que a gente chama de ciclo circadiano, né? Então, a produção dos nossos hormônios, eles vão ter picos em determinados horários do dia por conta disso. E isso desde sempre, desde que o ser humano é ser humano. Então, o teu corpo, fisiologicamente, não vai discutir contigo se tu vai dormir às 10 da noite ou às 2 da manhã. Ele tem um pico de produção do hormônio X naquele horário e ponto. E quando a gente não respeita isso, a gente começa a ter essas consequências no desenvolvimento, no crescimento, na memória. Não consigo emagrecer. Não consegue emagrecer, no ganho de massa muscular, na perda de massa óssea. Então, tu ir dormir meia-noite, 1 da manhã, tu já tá, por exemplo, quebrando o teu pico de testosterona, tu já tá quebrando o teu pico de GH. Então, tu não vai conseguir ter uma produção hormonal suficiente, isso numa rotina, para que o teu corpo consiga entregar aquilo que ele realmente precisaria para o teu bom desenvolvimento, né? Metabolicamente. Então, por isso que muitas vezes a gente tem tantos prejuízos e a gente investiga e não consegue entender qual seria a causa disso tudo, né? A raiz disso tudo. Mas é esse horário que pode estar completamente desestruturado para o que tu precisa. O nosso estilo de vida, ele mudou, né? Mudou. E muda cada vez mais rápido, né? Claro que é muito difícil tu dizeres hoje para um paciente jovem ou de meia idade que for, né? Que o horário fisiológico é entre 10 e 11 horas da noite na maioria dos casos, né? Na maioria dos cronotipos.
a gente não consegue, muitas vezes não consegue. A demanda do dia a dia não permite que tu durma às 10. Mas eu sempre digo, vamos tentar reduzir danos. Reduzir danos. Tudo bem, não dorme às 10, mas não dorme às 2 da manhã. Deixa eu te fazer uma Dorme às 2 pergunta da pra manhã. pacientes que são mais velhos, assim, e que acordam muito de madrugada pra fazer xixi. Qual é a orientação que tu costuma dar pra esse tipo de paciente? Porque eu normalmente peço, se tu puder também, como é que se diz? Agora me fez lembrar que também é um sinalizador para apneia obstrutiva do sono. Ah, Ir eu mais li- de 2 vezes ao banheiro durante Eu a li sobre madrugada. isso. É Porque importante. eu sempre Verdade. tento pedir pro paciente tentar adiantar o horário que ele consome uma quantidade alta de volume de líquido, né? Se é um paciente com resistência à insulina, ou pré-diabético ou diabético, a gente sabe que também pode estar descompensado, né? Que pode ser uma consequência. Mas quando não é o caso, e quando ele também relata que não tem o consumo de alto volume de líquido perto da hora de dormir, e mesmo assim acorda muito, isso me causa dúvida, assim, qual seria a orientação e quais seriam os possíveis riscos e causas disso, fora a que a Débora disse da apneia obstrutiva. Uma pergunta que eu faço é o seguinte: eu acordo para ir ao banheiro, Álvaro, para urinar 2, 3 vezes. É isso aí, tá? Tem alguma coisa errada. Mas eu pergunto assim: tu acordas com muita vontade de urinar ou tu acorda e aproveita para ir ao banheiro? Acontece Perfeito. isso também. Eu aproveito e já vou, né? Então assim, Álvaro, eu não tô com muita vontade, mas já aproveito, né? Acendo a luz. Aí Aí já acendeu a corta todo luz, o teu aí já ciclo de acordou, sono. aí eu demoro para dormir. Então Pega o celular. é difícil evitar que a pessoa, principalmente as pessoas mais velhas, não vá ao banheiro à noite. É complicado, mesmo com cuidado de ingesta hídrica à noite, né? Mas vai. Eu peço para que tenha menos luz possível no caminho e que é isso aí, não acesse celular, não ligue luz. Claro, tem que ter um pouquinho para não ter um acidente, né? Mas e retornando rápido ao sono, é isso aí, reduz danos, né? O problema é quando acorda e aí eu aí eu não durmo mais, demora 1 hora, 2, bom, aí já desajustou o sono. Mas não existe, eu particularmente não sei uma dica assim para não urinar à noite. É um problema que É difícil, né? A acontece, gente é consegue difícil. minimizar muitas vezes só difícil. esses casos, É né? isso aí, tem a percepção de repente acordou, se dá para segurar até o final da noite. Algumas vezes, alguns pacientes relatam melhora, mas é caso a caso. Né? Perfeito. E outra coisa é sobre o tom das luzes, né? Eu acho que, não sei se tu consegue acrescentar sobre isso, ou tu, mas ter luz no quarto que sejam mais escuras e não tão azuis, amareladas. Azul e verde, né? Inibe a produção de melatonina, né? Porque exatamente, o cérebro se confunde também com a luz solar, né? Então, às vezes, de noite, tu tá com vontade de fazer xixi, acende a luz do quarto e aquela luz extremamente clara, o teu corpo já fica confuso. Porque eu acho que as pessoas não entendem que uma coisa é a racionalidade que a gente tem, né? Do tipo, é de noite, de madrugada, acendo a luz e vou no banheiro. Outra coisa é como o nosso corpo entende as percepções, né? Sem a racionalidade das coisas, né? Eu vou falar o que eu faço, tá? Quando eu às vezes acordo e eu preciso ir ao banheiro no meio da madrugada, eu ligo a lanterna do celular que fica com a luz pro lado contrário que eu tô. E aí vai me guiando se tá muito escuro o ambiente, assim. Se não, eu tento ir no escuro mesmo. Gente, eu não vou. É Eu uma dica tento ficar interessante. Uma dica até eu não interessante. aguentar. Eu tento não ir. Primeiro que agora, nesse frio, não tem como, né? Fica bem capaz. O cérebro é assim, né? Ele viu luz, opa, não é para dormir. Aham. Essa é a informação que tu tá dando, né? Nós vamos falar mais pro final da higiene do sono, né? O estímulo luminoso, o cérebro não discrimina. Isso é lâmpada. Não, isso aqui é sol, isso aqui é lâmpada. Eu sei que tá à noite. É, Não, isso que ele eu não quero discrimina. explicar para as pessoas. Uma Não. coisa é a gente entende, racionalizando. Quando- outra coisa quando- é o estímulo do teu corpo. Quando é que o corpo, quando é que o cérebro, quando é que a glândula pineal começa a receber informação? Vamos produzir o hormônio do sono quando ela vê escuridão. Por isso que é tão Ela vai- importante não um é, quarto né, escuro, claro, não é porque sem frestas, né? São fatores externos influenciando o nosso relógio interno. Claro, Isso aí. claro. E isso inicia desde a primeira hora que a gente acorda. Então é bom acordar e já abrir a janela. Assim, E se tá expor ao dia, sol, à já luz se do expor ao dia, sol, né? ao dia, teu corpo vai entender que aquela hora é de despertar, acordar, né? Uhum. já começa a produzir cortisol, te mantém, te coloca na vigilância. Uma né? coisa Então, isso aí, durante milhões de anos a gente conviveu com
sol, com a lua, e agora a gente está fechado. E o cérebro nosso tem toda essa memória evolutiva e muitas vezes a gente passa sem a luz do sol e é isso aí. Acorda com o quarto escuro, daqui a pouco eu tô com sono lá em cima, não abri a janela ainda, cara. Aham, Tem sol, tá chovendo, não sei. Tu quer que aham. teu cérebro, quer dizer, o cérebro, ele tá esperando o estímulo para internamente responder. Álvaro, me corrija se eu estiver errada, tá? Quando a gente acorda de manhã cedo, quando a gente acorda de manhã cedo e já na primeira hora, em seguida que a gente desperta, a gente toma café preto, a gente corta o nosso ciclo natural de cortisol, que é produzido naquelas primeiras horas da manhã. Isso faz com que muitas vezes a gente tenha essa produção fisiológica em outros horários do dia, o que pode nos causar como consequência, como rebote, né? Cansaço depois do almoço, mais vontade de comer doce, indisposição, que é o que muitas pessoas sentem e não entendem por quê. Na verdade, a gente tá, por causa de ações externas, né, modificando a nossa produção interna e fazendo com que de tarde esse ciclo fique bagunçado. Isso faz sentido? O cortisol, que é o chamado hormônio de estresse, produzido pela nossa glândula suprarrenal, ele é produzido em pulsos ao longo do dia. Ele é o hormônio produzido para o que o corpo produz em momentos que ele precisa agir. Antigamente ele era produzido para quê? Para fugir, para lutar. É o hormônio da vigilância que te mantém desperto, né? Ele tem momentos, o maior pico é de manhã. Aham. Com a luz do sol, dá um pico de cortisol para te manter ativo para iniciar o dia. Ele tem alguns, assim, eu lembraria de 4 momentos assim de cortisol, que é de manhã cedo, no horário do meio-dia, um à tardinha e um bem menor à noite. Também não pode ter cortisol alto à noite, senão tu não dormes, né? Com o nosso estilo de vida, havendo um desequilíbrio nesses pulsos de cortisol ao longo do dia, claro, vai ter momentos que tu vai fadigar. Eu vejo muito, por exemplo, quem tem problemas relacionados ao cortisol. Álvaro, à tardinha, 5, 6 da tarde, é uma sonolência. É uma sonolência ali, dá vontade de dormir. Se eu acho um sofá, eu durmo. E tenho a sonolência a partir das 9, 10 horas eu acordo. Eu te encaminhei um paciente De hoje manhã- por causa disso. De manhã para levantar uma novela, Álvaro. Eu levanto às 8, mas eu começo a funcionar às 10. Então, assim, olha o relógio, olha como tá estranho. Tem que investigar o cortisol. E tem. Aí, Álvaro, tem formas de te tratar. Mas, obviamente, mexendo no estilo de vida, na alimentação, mas também tem suplementação para regular. Como é que eu posso dizer? É isso aí. Vai desajustando, momentos que tu que tu tá cansado que não deveria estar, que deveria ser mais à noite, é durante o dia, aí tu fica vigilante à noite, acorda tem a questão do desequilíbrio hormonal, Álvaro? Tem. Né? Tem tratamento? Tem, mas muitas vezes o tratamento é mais fácil do que a gente imagina. Estilo Né? de vida. Além do fator exógeno claro e escuro, a alimentação também é um marcador biológico, né? Uhum. Então, vocês vão saber falar melhor do que eu. Tentar manter um horário, né, da alimentação também vai ser um marcador importante para a gente manter a nossa rotina direitinha, né? Um horário, e eu acho que além de manter rotina de horário, respeitar volumes, né? Porque o que a gente vê muito de forma populacional é, às vezes, almoça, passa a tarde sem comer e chega à tardinha à noite comendo um grande volume alimentar, muitas vezes de baixa qualidade, o que vai consequentemente prejudicar todo o teu sono, né? E aí o teu corpo nunca consegue se programar. Eu acho que o que as pessoas têm dificuldade de entender é que o corpo gosta de rotina. O corpo precisa de rotina alimentar, de sono, de atividades, de trabalho, para que ele consiga entender os seus processos e saber o que está acontecendo, até para conseguir te dar aqueles estímulos necessários. Isso é muito interessante, né? É o que tu está falando, Andressa. As pessoas vêm por diferentes motivos no teu consultório. Mas assim, Álvaro, não tem uma resposta de composição corporal que eu deveria. Ou não consigo emagrecer, não consigo ficar mais forte, não consigo ter mais energia. E aí tu começa a fazer a anamnese, né? A conversa, a investigação clínica, né? É bem isso que tu falasse. Como é que é a tua alimentação? Tem dias no café de manhã, vamos dar exemplos aqui.
Tem vezes que eu saio correndo e não como nada, tem vezes que eu como um ovo, como uma fruta, tem vezes que eu como um pão, o almoço eventualmente é meio-dia, algumas vezes pelo trabalho eu almoço 2h30, à tarde é muito variável, tem vezes que eu como não, Zero e rotina. tal, e aí a gente vai ouvindo, né? Aí o sono, é isso aí, tem vezes que eu durmo assim, tem vezes que eu durmo assado, dia que eu não trabalho eu acordo mais tarde, tem dias que eu preciso acordar cedo para levar meu filho na escola, não tem rotina nenhuma. Aí eu digo assim, como é que tu queres uma resposta do teu corpo? O que tu tá dando para ele? Tu não tá dando regra nenhuma. Como é que o corpo vai entender? O que vem hoje de nutriente? Não sei. Hoje à tarde eu comi, amanhã eu não comi. Hoje eu dormi 6 horas, amanhã eu dormi O 8. corpo tá Tu sempre não em dá, alerta, tu não né? dá regra nenhuma. Eu faço sempre analogias, né? Teu filho, tem filho? Tem filho. Hoje tu libera ele para fazer tudo, pintar a parede da casa, né, atirar, E amanhã não. amarrar uma lata no rabo do gato. No outro dia ele deixou a toalha em cima da cama, tu já dá-lhe aquele grito, bota água. Aí no terceiro dia, a criança, o que vem do pai hoje, da mãe? O que vem? Não sei. Como é que eu vou responder? Não sei, não faço ideia. Qual é a rotina? Zero. Então, assim, é isso que tu fala. O corpo é mais inteligente que nós, ele se adapta bem à rotina. Rotina saudável, né? E num mundo onde é tão difícil se estabelecer rotina hoje em dia, O ser humano não né? lida bem com a restrição. O ser Exatamente. humano não lida bem com restrição. Olha, quem sabe tu faz sempre a mesma coisa, já não gosta. É, Eu tô privado de alguma coisa. O ser humano não Exato. gosta de rotina. É avesso. exato. Parece uma corrente no pescoço. Eu digo assim, qual é o problema? Qual é o problema? Fazer isso aqui, comer a mesma coisa, dormir sempre. Qual é o problema, meu amigo, minha amiga? Aí a pessoa para, Enfim. Gente, antes de perguntar pra você sobre o higiene do sono, eu queria passar 2 dicas, que é da farmácia de manipulação, que nos patrocina, que é da Dose Exata. Eu gosto muito de trabalhar com óleos essenciais para indução do sono, principalmente para pessoas que estão tentando criar uma rotina de sono, e eu brinco que é que nem quando a gente vai pro trabalho, vai pra uma festa, a gente tem todo um processo de se arrumar, né, de pensar na roupa, de se cuidar, e pro sono as pessoas não querem ter esse ritual. É simplesmente deitar, dormir e acham que tá tudo certo. Então tu conseguir te preparar, tu conseguir tomar um banho, colocar uma roupa confortável, deixar o quarto escuro, e muitas vezes um ambiente que tu te sinta bem pra poder ter essa noite tranquila, com um cheiro agradável, e muitas vezes cheiros de plantas que vão nos ajudar nessa indução do sono, né, podem ser muito benéficos. Então, eles têm um spray que se chama Hora de Dormir, que a gente pode colocar ou no ambiente ou no travesseiro, e a gente tá dando de brinde para vocês, que ajuda bastante nessa indução do sono. E existe cápsulas que aí são a base de fitoterápicos, como melissa, valeriana, passiflora, camomila, que também auxiliam nesse equilíbrio, muitas vezes, como falta de micronutrientes que a gente tem da alimentação, né, que não nos permitem ter a produção necessária de neurotransmissores para a gente manter esse sono de boa qualidade. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sempre digo isso aqui, e agora no meu processo de mudança, eu cheguei lá muito feliz, mas muito ansiosa com tudo que ia acontecer. E era um lugar novo, uma casa nova, e eu tinha dificuldade nas primeiras semanas de conseguir induzir o meu sono porque a minha cabeça não parava. Tentava fazer todos os processos de higiene do sono que eu conheço e mesmo assim não era o suficiente. E eu usei essas doses para insônia e me ajudou muito naquele momento. Então eu sempre digo que para mim valeu muito a pena. Fica a minha dica também. E a gente tá dando de brinde para vocês. Depois me contem. O Hora de Dormir eu já utilizo, é muito bom. O Hora de Dormir? Recomendo, O Hora de Dormir eu nunca maravilhoso. usei. Vou levar hoje pra Um ver. cheirinho bem Uma agradável no preguiça. travesseiro. Ai, assim. coisa boa, eu acho fantástico. E queria perguntar pra vocês, pra gente conseguir encerrar esse papo, que eu acho que foi bem importante, acho que muito esclarecedor. 2 dicas essenciais que vocês dariam pra quem tem dificuldade de dormir, faz o uso de medicamento e não quer mais usar, ou sente que precisa, mas sabe que não é o certo, e quer melhorar a qualidade do seu sono, quer melhorar a sua relação com esse momento de dormir e tem tanta dificuldade. Quais são 2 cuidados básicos, assim, que vocês consideram? Bom, além de procurar um profissional especializado, se a pessoa realmente está precisando de ajuda, eu acho que o que a gente abordou aqui, de que a higiene do sono começa a partir do horário que a gente acorda, né? Então, se expor à luz do sol,
tentar fazer suas refeições nos horários, mesmos horários todos os dias, dormir sempre no mesmo horário. E importante, como a Andressa abordou aqui também, que nós somos o segundo país mais ansioso do mundo. Primeiro. Agora o primeiro. Primeiro mais ansioso do mundo é procurar a ajuda de um psicólogo, né? No sono é trabalhado bastante terapia cognitivo-comportamental. Tem a técnica de mindfulness, que é bem estabelecida na literatura, que é uma dica valiosa. Anotem aí, mindfulness, antes da hora de dormir. Existem vários aplicativos, eu vi que até no Netflix tem, né, instruindo como fazer essa técnica de No mindfulness, YouTube tem muita coisa. que é um momento, né, e na hora de relaxar antes de dormir. É uma tentativa. Mindfulness, reza, uma prática que você sempre faça antes da hora de dormir. Isso vai ajudar você a induzir melhor esse início de sono. Acalmar a mente, né? Doutor, Então, um ponto importante que a Débora citou, e se nós, aquele livro que eu acho excelente, O Segredo está nos telômeros, né? Então, hoje se sabe que a qualidade dos teus pensamentos tem ação nos teus genes. E, por exemplo, o mindfulness, que é o aqui e agora, o devaneio, que é corriqueiro agora na população mundial contemporânea, o devaneio é frequente, né? A gente nunca está no aqui e agora. Nós estamos aqui no podcast pensando o que vamos fazer depois. A gente nunca está... E o mindfulness é o momento do aqui e agora. O devaneio, que é nunca estar no aqui e agora, envelhece o teu DNA. Assim como algumas outras emoções ruins. Então, assim, no sono vai ajudar, assim, gratidão. Pode parecer um papo clichê aqui, né? Mas a gratidão preserva o DNA. Os estudos estão mostrando, né? Autocompaixão, gratidão... Mindful, o aqui e agora, tá no aqui e agora, né? E na questão do sono, até um brinquedo, assim, eu digo para as pessoas, higiene do sono, tu tem que criar o clima de noite. Não tem que ter clima para tudo, pessoal. Tem que ter clima pro sono, é bem isso que tu frisasse. Tu vais dormir Álvaro, eu durmo 11, 11h30. O que tu tá fazendo 30, 40 minutos antes? Eu já tô com a minha roupa de dormir, com o meu pijama, com o meu roupão, tô com o meu chinelo. A leitura é amena, as luzes da casa estão todas já com luz de cabeceira. Tu tá dando a informação pro teu corpo, tá na hora de dormir. Se tu não der essa informação, tu tá com luz acesa, TV alta, vendo política, aí tu apaga a luz e queres dormir. Então a higiene do sono é isso, é o preparo. É o cuidado que tu tem. Tu tens que passar a informação pro teu corpo que tá na hora dele descansar, que tá na hora de dormir. E isso não é 2 minutos antes de apagar a luz do quarto. Então é uma série de mecanismos, não tem mágica, não tem uma regra, né? Não tem uma regra, mas tem que ter todo esse ajuste aí para tentar qualificar o sono. Se com tudo isso não conseguiu, aí tu pode tentar o uso de um suplemento, usar melatonina, ou algum suplemento que estimule a produção de neurotransmissores, né? Enfim, tem alternativas antes de precisar, infelizmente, tomar remédio para dormir. Algumas vezes precisa. E tu tem que recorrer ao medicamento, mas hoje o Álvaro é contra medicamentos. Não, negativo. Mas assim, hoje o uso é indiscriminado. O uso é indiscriminado. Então tem mecanismos naturais, fisiológicos para tentar qualificar o sono. Caso não consiga, aí tu segue a estratégia de medicamentos por um período. e muitas vezes quando precisa do medicamento é quando tu tá num período muito longo com esse higiene do sono e hábitos muito ruins, né, de vida, ou em alguma mudança hormonal por alguma situação, algum trauma ou algum ciclo de vida, né, que justifica esse uso de medicamento de uma forma repentina. E eu não tenho vergonha de dizer, eu tive assim, passei por problemas emocionais, assim, eu entrei no uso do Zolpidem. E digo para vocês e falo para meus pacientes, não tem por que esconder, que sacrifício de desmamar. Que ele vira uma bengala maravilhosa, né? Hoje tu já tá meio estressado, 10, 11 anos, não, vou tomar para não me incomodar, já quando tu não precisa mais. E aí, então assim, tu entra nesse mundo dos remédios para dormir, não é fácil de sair. Então eu recomendo o uso assim, o responsável. Acho que a gente... Se necessário mesmo, depois que tu tentasse outras alternativas. Se não, é isso aí. Tu apaga, não dorme. Aí tu tá... Enfim, como é que eu posso te dizer? O teu sono é de má qualidade, criando terreno para ficar doente. Perfeito.
Bom, eu juntaria todas as informações de vocês e adicionaria: não bebam álcool, né? Aquela típica tacinha de vinho ou a cervejinha antes de dormir, porque realmente pode te dar a sensação de que tu dorme melhor, mas na verdade é essa indução mais rápida, mas a qualidade do teu sono piora. E cuidem o horário das refeições, da última refeição, principalmente nesse caso, e a qualidade da mesma. Porque se tu come muito, um volume muito grande de alimentos que exigem muito do teu corpo, da forma digestiva, e em seguida vai dormir, dificilmente tu vai conseguir ter um sono profundo, de boa qualidade, porque o teu corpo ele vai estar com a energia direcionada para aquela digestão. Então, por mais que tu estejas dormindo, é um sono raso, né, que não consegue ser reparador, concomitante com tudo que vocês passaram. Gente, acho que a gente conseguiu trazer tudo que a gente tinha dito. Pode falar. Última frase que eu esqueci. Roncar não é normal. Roncar Perfeito. não é engraçado. Acho que isso ficou bem claro, Isso é né? importante. E isso é importante. roncar pode estar atrelado à apneia e consequências cardiovasculares. Então, anotem Síndrome aí. metabólica. E roncar pode trazer separação aos Exatamente. casais. Além de tudo. É. Além de risco de infarto, AVC, divórcio. Exatamente. Então, quem O ronca... divórcio é pior, né? não sei se é Não pior, sei, né? não sei. Então, quem ronca, procure ajuda, ou aos parceiros e parceiras, acompanhem para buscar ajuda, porque isso pode ser um sinal de que vem coisa pior por aí, né? Acho que isso é a mensagem perfeita pra gente finalizar. Obrigada, Débora. E muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado e Muito até a próxima. obrigada. Até a próxima. Até.